Oi, boa tarde. Bom, mais uma vez aqui nós com vocês, com muita alegria para continuar conversando sobre saúde do idoso. Hoje e na próxima semana vamos a falar sobre um tema que é muito frequente e muito comum, e não é mais que reumatismo. Muitas vezes, quantas vezes não escutamos aquela frase de tenho dor na junta? Muita gente fala assim, hein? Pois bem, esse é um dos principais sintomas do reumatismo e indica que as articulações do corpo estão inflamadas. Crianças, jovens e adultos podem ser acometidas pelas doenças reumáticas. Isso mesmo, não é só os idosos. Também vemos doenças reumáticas em pessoas jovens, adultos jovens e até crianças podem ter doenças reumáticas. Agora bem, que é reumatismo? Reumatismo é um grupo de enfermidades ou doenças que causa dor e ou inflamação nas articulações, além de uma série de outros sintomas. As doenças reumáticas atacam também os ligamentos, tendões e músculos. O termo é utilizado para designar mais de 200 patologias e entre elas as mais frequentes são artrite, artrose e fibromialgia. Embora tais enfermedades sejam comuns em idosos, elas podem acometer também pessoas de qualquer idade. A dor provocada pelas doenças reumáticas nem sempre estão relacionadas com inflamação nas articulações. Por exemplo, a artrose, é caracterizada pelo desgaste da cartilagem. Outra, como por exemplo fibromialgia, atinge principalmente musculatura. Mas doenças reumáticas não sempre quer dizer inflamação das articulações. Também pode ser, por exemplo, artrose, fibromialgia, etc. O reumatismo afeta regiões como, por exemplo, mãos, joelhos, tornozelos, quadris, coluna cervical, coluna lombar. No entanto, a depender do tipo da patologia, até mesmo os ossos e os órgãos são atingidos. Como, por exemplo, tem outros órgãos que também podem se prejudicar pelo reumatismo, como, por exemplo, rins, coração e cérebro. Tem doença reumática como, por exemplo, o lúpus eritematoso disseminado, que já uma vez em nossas aulas eu falei, que é uma doença reumática autoimune, é dizer, que nosso próprio organismo produz esses anticorpos e produz essa doença reumática, e que muitas vezes afeta tecidos saudáveis para o corpo humano. Agora bem, vamos a ver quais são as causas das doenças reumáticas. A origem dessas patologias. A origem dessas patologias está associado ao desgaste dos órgãos ou tecidos. É dizer, existe um desgaste de órgãos e tecidos, sobretudo de ossos, articulações, etc. O que ocorre de forma natural com o avanço da idade. Como sempre falamos, com o avanço da idade, todo o nosso organismo sofre modificações. E uma deles é os cartílagos e os ossos e articulações. Elas também, estas doenças reumáticas, são decorrentes de falhas no sistema imunológico. É dizer, que também está em relação com o sistema imunológico, com nosso sistema de defesa do organismo. Aí, nesse caso, nosso sistema imunológico ataca nosso próprio organismo e produz doenças reumáticas, como por exemplo o lúpus eritematoso. Agora bem,
Sendo assim, o reumatismo não é resultante de um trauma físico ou um acidente. Por exemplo, se sofremos um trauma, um acidente, isso não vai provocar o reumatismo. O reumatismo, suas causas, na verdade dependem do tipo de doença reumática. Por exemplo, ao sentir dor persistente nas articulações, é preciso procurar um médico para investigar a razão do desconforto. Por exemplo, temos uma dor muito persistente em nossas articulações. Já tomamos algum tipo de remédio, por exemplo, analgésicos, anti-inflamatórios. A dor não passou, devemos de acudir a um atendimento especializado médico para fazer diferentes estudos, porque pode ser uma doença reumática. Agora bem, quais são os principais sintomas do reumatismo? Em primeiro lugar, eles vão variando de acordo de uma pessoa a outra e do tipo de doença reumática a outra. No primeiro sintoma que nós temos do reumatismo é a dor. Dor. A dor está entre os sintomas de reumatismo mais comuns, sendo ocasionada especialmente pela inflamação nas articulações. Ela costuma durar por mais de 6 semanas e atrapalha bastante as atividades do dia a dia, ainda que o indivíduo não precise se movimentar para realizá-la. É dizer, aquela inflamação que você tem nas articulações, aquele dor que dura mais de 6 semanas, já você tomou tratamento, mas continua essa dor ou essa inflamação das articulações, por exemplo, joelho, tornozelo, articulações aqui da coluna cervical. Você tomou remédios e já tem 6 semanas e a dor não melhora essa inflamação, então pode ser uma doença ou uma enfermidade reumática. Por exemplo, outro dos sintomas, esticar os braços, movimentar o ombro ou qualquer outra parte do corpo afetada se torna bastante complicado. Por exemplo, qualquer movimento simples que nós antigamente fazíamos a nível do ombro, do pescoço, por exemplo, da mão, que normalmente nós fazíamos e que pode produzir dor, afeta muito essa articulação e pode ser um sintoma do reumatismo. Além das articulações, há pacientes que sentem dores musculares, é dizer, não é só na articulação, não, também pode ser a nível muscular. Esse é o principal início da fibromialgia. Fibromialgia não é mais que uma doença que vamos a falar na próxima semana, que é dor a nível dos músculos e que é muito frequente. Talvez algum de vocês já foram com um médico e o médico falou de fibromialgia, que não é mais que aquela dor que você vai apresentar a nível muscular. Então, essa fibromialgia provoca também cansaço, ansiedade, alterações no sono e problemas intestinais e até depressão. Olha quantos sintomas pode dar. Segundo sintoma que pode dar, além da dor, calor, vermelhidão e inchaço nas articulações. Tais sintomas também são decorrentes do processo inflamatório gerado pela doença reumática. Não é mais que aquela inflamação que vai ficar vermelhidão, vai ficar com dor, vai ficar com inchaço, com limitações dos movimentos. Aliás, a inflamação surge porque uma membrana que cobre o interior das articulações produz uma substância a qual fica armazenada na região e provoca essa inflamação. É dizer, que é uma substância que vai ficar por debaixo do tecido da articulação, essa substância fica por muito tempo e produz essa inflamação. Outro sintoma, o terceiro sintoma que pode ser é dificuldades para se movimentar ou despertar. O acúmulo de líquido inflamatório nas articulações tende a aumentar quando o paciente deixa de se exercitar. Isso acontece principalmente nos momentos de descanso, como durante uma noite de sono, quando estamos cochilando, etc.
Por esse motivo, a dor intensifica a região e se torna mais rígida e fica mais difícil de mover ao acordar pela manhã. Normalmente, quando nós dormimos e ao acordar, sentimos impossibilidade, por exemplo, de movimentar nossas pernas, nossos joelhos, tornozelo, etc. E é devido àquela inflamação. O paciente tem dificuldades para se movimentar quando acorda. Mas lembre que isso é normalmente quando acontece depois de largas horas de sono, por exemplo, pela noite, onde já o corpo está em repouso, não se está exercitando. Como fica em repouso, essa inflamação acontece e então leva a que fique rígida a articulação e então o paciente não consiga se movimentar. Ok? Como outro sintoma, febre, cansanço e perda de peso. É dizer, o paciente pode apresentar febre, porque lembrem que é uma inflamação que tem na articulação. Pode apresentar cansanço e perda de peso. A inflamação articular ou o ataque ao sistema imunológico provocada pelas doenças reumáticas pode gerar fadiga, febre e perda de peso. Como esses também são sintomas de outras enfermedades, é preciso associá-las a outros sinais, a fim de nós identificar o origem. Bem, é dizer, vimos fundamentalmente 4 sintomas que eram característicos do reumatismo. Em primeiro lugar, dor. O paciente vai apresentar dor a nível de articulações, joelhos, etc. Segundo lugar, sinais de inflamação ou inchaço, que está dado por calor, é dizer, tem um aumento de temperatura em essa região da articulação, vermelhidão e inchaço nas articulações, que é facilmente visível. Terceiro sintoma, dificuldades para se movimentar ao despertar. Aquele paciente que estava dormindo e acorda com impossibilidade de se movimentar. É outro sintoma do reumatismo. E por último, a respeito de hoje, outro sintoma é febre, cansanço e perda de peso. O paciente pode emagrecer, pode ficar mais magro pela doença de reumatismo. Febre, porque tem um processo inflamatório, e cansanço. Então, por hoje, já. Porque também não devemos de estender muito nossas aulas aqui, porque então fica um pouco mais difícil para conseguir subir ao canal e demais. Pero bom, na próxima semana vamos continuar falando sobre doenças reumáticas ou enfermidades reumáticas. Um beijo grande, um abraço grande, saudade demais e até na próxima semana.